Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar aí o Conexão ao vivo durante as tardes. Bom, eu quero saber de você em casa, qual a sua rede social preferida? É o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é o Pinterest? Bom, se você já estava conectado há 10 anos, deve lembrar que lá no início dos anos 2000, era mais popular acessar o MySpace, o Fotolog e principalmente o finado Orkut. Pois é, após 10 anos conectando as pessoas, o Orkut teve suas atividades encerradas na semana passada. Em nenhum outro lugar do mundo a rede social do Google teve tantos usuários como aqui no Brasil, onde registrou mais de 40 milhões de perfis por aqui. Bom, para muitos brasileiros, o Orkut também foi a porta de entrada para o mundo da internet. Agora, a rede social dominante é o Facebook, que declara aí ter mais de 1 bilhão e 200 milhões de usuários no mundo. Mas até quando? Segundo pesquisadores da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o Facebook perderá 80% dos seus usuários até o ano de 2017. Provavelmente as pessoas não deixarão de acessar a rede de computadores, mas devem migrar para outras plataformas que talvez ainda nem tenham sido inventadas. Então, no programa de hoje, a gente fala um pouco sobre a presença das redes sociais no nosso cotidiano e essa dinâmica de renovação constante entre elas. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio do Conexão, ao meu lado, o Roberto Cassano, que é diretor de estratégia da agência Frog. Também conosco aqui no estúdio está o Alexandre Inagaki, ele é jornalista e consultor em projetos de comunicação digital. E logo mais a gente fala também com a Raquel Recoeiro, ela é pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas, lá no interior do Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para mandar sua dúvida, mandar seu comentário, sua opinião para a gente. Aproveite os nossos perfis do Futura nas redes sociais para deixar seus comentários. Você tem como opção, primeiramente, aí no facebook.com/canal Futura Oficial, é a nossa página, e também no Twitter, mande aí o seu recado no microblog, marcando a sua participação com o perfil @canal Futura. Ou ainda, tenha ou não tenha perfil em rede social, pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado do boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem? Bem-vindos à Conexão. Obrigado. Tudo beleza, Alexandre? Beleza. Tudo bom, Roberto? Muito bem. Bom, eu comecei falando aqui do Twitter e já está rolando uma discussão nas nossas redes sociais também, o pessoal... Do Twitter não, perdão, do Orkut. Estou com o Twitter na cabeça. O Orkut, o finado Orkut, que foi o principal espaço de discussão aí para muitos brasileiros no começo dessa década, no fim da década passada. E já tem o Júnior Lima perguntando por que o Orkut encerrou as atividades. A Yasmin Cury falando aí que o Orkut tinha mais privacidade e tantos outros depoimentos. Quero começar ouvindo então primeiro de você. Roberto, como é que você avalia essa... trajetória do Orkut, começo, meio e fim, primeiro respondendo ao Júnior, por que o Orkut encerrou as atividades? A culpa é do Júnior, que ele abandonou o Orkut e foi para outra rede. Foi para o Facebook, por onde ele mandou a pergunta para a gente. Está respondido. O Orkut teve uma história importantíssima para o Brasil, né? E foi, como tudo que é legal, não foi muito estruturado, muito planejado, né? Ele aconteceu. Né? A internet do Brasil parece um reloginho de 10 anos. Em 94 começou a ter internet comercial. Primeira vez você pôde contratar um serviço de internet, tem caso, você depender de estar numa universidade ou num órgão de governo. Foram 10 anos de inclusão digital, telecentro, tentando iniciativas para fazer engrenar. Quem lembra, né, daquela história do telefone, que você tinha uma chamada depois da meia-noite, que era mais barato, você conectava lá o computador na linha telefônica, esperava dar um toquezinho, e era tudo muito devagar. Cadeira de escada, cara, etc. E nem faz tanto tempo, né? Não, estamos falando de 20 anos, nesse começo do processo, e até 2004 a coisa evoluiu muito, muito devagar. No começo de 2000, duas coisas aconteceram. Depois da privatização das teles, a conexão de banda larga começou, ainda lentamente, a expandir e chegou o Orkut. Acho que até então o brasileiro não tinha percebido um motivo que justificasse o brasileiro médio entrar na internet depois de meia-noite ou sábado, 2 horas, e conectar. Você não tinha muita coisa, você tinha acesso a conteúdos, muitos outros idiomas, áudio e vídeo não era uma realidade ainda, você já tinha até o começo baixar música, mas aquela lentamente, a pirataria, o Napster, aquela outra discussão. E aí, em 2004, fez sentido. Eu vou começar a encontrar outras pessoas, que é o que o brasileiro mais gosta.
se ver, falar, encontrar gente, manter contato com as pessoas. E aí você pega o gráfico, ele é gritante. A partir daí a internet explode. O ritmo de crescimento foi outro. Então, o Orkut tem um papel fundamental na sua chegada, que foi apresentar a internet para a grande maioria dos brasileiros. Ele chegou a ter, na sua época, proporcionalmente a mesma penetração que o Facebook tem hoje, ou seja, quase a totalidade, quase 80% dos brasileiros conectados, mas tem seu ciclo de vida. Com certeza. Eu quero colocar aqui a pergunta do Antônio Carlos, que também usou a rede social Facebook para mandar a pergunta. Obrigado, Antônio Carlos, pelo recado. E ele coloca aqui que usou muito o Orkut, mas diz que já estava na hora de fechar as portas. Com o aumento do Facebook, ele diz que o Orkut perdeu o seu valor e também muitos usuários. Eu quero saber do Alexandre, como é essa quantificação de perder o valor de uma rede social para o usuário? Redes sociais, né, eu acho que fazem sentido quando você encontra os seus amigos lá, quando eles estão compartilhando conteúdos. O problema do Orkut é assim, como o Roberto estava comentando, quando chegou aqui no Brasil, ele praticamente alfabetizou digitalmente a população brasileira. De repente todo mundo começou a criar sua própria página, a ter uma presença online, subir suas fotos, compartilhar ideias, pensamentos, e aí começou toda a história de que havia um momento em que você encontrava uma comunidade no Orkut para qualquer assunto que você pesquisasse tivesse interesse. E você começava a encontrar amigos de infância, pessoas com quem você tinha perdido contato há tempos, porque praticamente todo mundo estava lá. Só que internet é um lugar em que eu costumo dizer que é meio como o tempo de vida entre humanos e cachorros. Tem aquela velha história que diz que um ano de vida de humano é equivalente a 7 de cachorros. É mais ou menos assim com a internet. O tempo passa muito mais rápido na web. E a partir do momento que o Orkut deixou de ser atualizado tecnologicamente e começou a abrir brechas para que você, por exemplo, tivesse o seu scrapbook repleto de spams e mensagens indesejadas e muita poluição informativa, as pessoas começaram a migrar para outras redes. E foi o que aconteceu no final das contas. Ficou defasado, né? Você olhava o perfil, a página do Orkut, já era de uma internet que você já via aquilo, que tinha algumas referências visuais ali que hoje em dia você já não encontra mais nos sites. Agora, o Alexandre, que está aqui com a gente, ele publicou no blog, no Pensar Enlouquece, que eu vou colocar agora na tela, aí o porquê das 10 curiosidades do Orkut ter sido uma das maiores redes sociais no Brasil, o maior site brasileiro aqui nessa época, e tem muita coisa interessante, você pode acessar aí no pensarenlouquece.com esse post. Eu fui aqui hoje, enquanto preparava aqui a nossa pauta para o programa de hoje, revisitando histórias, né, de comunidades como essa aqui, que tinha o nome de Como ou Não Como, você pode imaginar o que ela quer dizer. Tinha tantas outras comunidades, Léo Jaime, que foi uma celebridade orkútica aí, que voltou a ter repercussão na mídia por conta do que ele publicava na rede social no Orkut na época. Aí tinha uma sequência aí de teorias da conspiração das pessoas. Imagina hoje em dia, né, com agências americanas investigando e-mails e telefonemas, mas já diziam que o Orkut aí era uma forma dos Estados Unidos tentarem monitorar as comunicações pelo mundo e tantos outros. Aqui tem, inclusive, esse vídeo eu recomendo para você de casa, que está com nostalgia da década passada. Tinha essa famosa música que você deve ter ouvido em alguma versão, ou em sertanejo, ou em pagode, ou em axé, que dizia: "Vou te excluir do meu Orkut". Quem não lembra dessa, né? Então, a partir disso, a gente consegue ver também um pouco do fenômeno social que se tornou o Orkut. Não simplesmente era uma página, uma rede social, mas repercutiu em várias outras áreas. Então, quero chamar agora para a nossa conversa a Raquel Recuero, que é pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas, lá no interior do Rio Grande do Sul. Raquel, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Alô, Raquel? Acho que a gente está com um probleminha no áudio da Raquel. Eu volto a chamar ela daqui a pouquinho. Então, enquanto isso, eu quero saber aqui do Alexandre, que publicou esse post no seu blog. Alexandre, é uma sequência de fatos que você pode analisar e de repercussão muito fora da esfera simplesmente de quem segue rede social ou de quem gosta de internet. Se tornou popular mesmo, né? Cantar uma música que tocava no rádio, excluir do meu Orkut. Porque no final realmente tornou-se cultura de todo mundo. É aquela história de que a internet essencialmente é um megafone da vida offline. Então, as coisas que acontecem, todas as qualidades e defeitos de uma sociedade aparecem de forma muito mais intensa lá. E muitas vezes até antecipando tendências, né? Se você, por exemplo, começa a monitorar palavras e expressões-chave sobre o que as pessoas estão falando antes no Orkut, mas agora no Twitter, no Facebook, você vai perceber que alguns temas vão acabar chegando à mídia tradicional depois,
o pessoal começa a discutir em redes sociais. E o Orkut, foi impressionante como penetrou no uso da internet brasileira. Se você entrava numa lan house, por exemplo, 9 entre 10 monitores estavam conectados ao Orkut. Então acho que foi uma grande educação do povo brasileiro com relação a isso, porque redes sociais são meio que nem uma mesa de bar virtual, né? Com essa democratização trazida por elas, bastava você criar um perfil lá, que nem se você puxa uma cadeira para participar de uma conversa de mesa de bar que está rolando lá. Só que você começa a acompanhar o que os outros estão conversando e a partir disso você vai se inteirando e interagindo com eles. Muito bom. Acho que agora a gente está novamente com a Raquel no ar. Raquel, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Bom, a gente está falando aqui tanto de rede social, de internet. E a internet ainda tem esses problemas, às vezes, de comunicação, mas que bom que a gente está conseguindo conversar agora. Raquel, eu queria ouvir de você qual a importância do Orkut para a inclusão digital no Brasil, sabendo que uma vez aí foi o local de entrada de milhões de brasileiros que passaram a ter acesso à rede de computadores para poder acessar essa rede social. Então, eu estava escutando vocês conversarem e realmente tem vários estudos que comprovam, né, muito do que o Cassiano falou, desse papel no letramento digital, né, na entrada do brasileiro, e não só na entrada do brasileiro, mas também na motivação e na criação de valor para usar a internet, porque não é que não tivesse nenhum tipo de estrutura para que as pessoas usassem, mas o Orkut gera toda uma motivação, especialmente entre os mais jovens e os mais jovens de classes sociais que talvez não estivessem tão incluídas ainda, né? As classes mais pobres, principalmente no Brasil. Então ele tem um papel muito importante em gerar motivação e ser uma primeira experiência de internet para milhares de brasileiros. Muito bem, essa questão que você fala de famílias ou jovens de renda mais baixa entrando a partir do Orkut na internet, Roberto, a gente vê essa questão das lan houses, como o Alexandre falou, ainda existem muitas aí, principalmente mais para o interior do Brasil, mas também uma migração muito grande a partir da popularização do 3G, dos telefones com acesso à internet, né? O fenômeno das lan houses você via uma década atrás, hoje em dia tem diminuído também. Então, de que forma esse maior acesso tem transformado um pouco aí o que o pessoal acaba buscando na internet? No começo foi entrar na internet para ter acesso ao Orkut, a partir daí foi se descobrindo uma série de outras ferramentas de busca e também para a educação, né? A gente vê o crescimento dos cursos online no Brasil, então a partir do Orkut a gente pode dizer que o grosso ali da população brasileira que hoje em dia acessa a internet descobriu o que de fato a rede tem a oferecer? Essa é uma represa ali que rompeu e não tem volta, né? Ele foi ali com a picareta ali que escavou o caminho, porque uma vez conectado, como o Alexandre colocou, você via outras pessoas, via ideias, tu nem tinha comunidade engraçadíssimas pelo humor, comunidades de trabalho, de negócios, de venda porta a porta, se organizando, de arrecadar cunho religioso, todas as frentes, né? O Brasil percebeu que era um retrato digital daquele mundo dele. Então, são dois caminhos. A inclusão digital, que traz a inclusão social, e a inclusão social, que traz a inclusão digital também, pelo meio de acesso, popularização da internet via celular. Isso muda também. Então, dali ele já passa para outras redes sociais. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele vai sempre privilegiar a rede social que chama de afiliação, ou seja, aquela rede social onde o elemento principal são as pessoas, não necessariamente a informação. Mas dali ele vai passar para outras coisas. Então, bacana, então eu posso estudar, eu posso fazer um negócio, eu posso exercer minha cidadania. Eu acho que isso... Por isso ele teve um papel fundamental. Ele, antes disso, não entendia claramente para que servia esse negócio. Uhum. Agora tem uma pergunta que chegou para a gente do Igor Silva de Niterói. Obrigado, Igor, pelo recado. Eu quero direcionar essa pergunta primeiramente a Nagaki. Ele pergunta como uma rede social pode influenciar o destino de um país, como foi o caso, por exemplo, da Primavera Árabe, onde os jovens se comunicavam e marcavam protestos, enfim, pela internet. Isso acabou repercutindo em outros lugares também, mesmo na Inglaterra, depois aqui mesmo no Brasil, né, a onda de protestos foi muito mobilizada pela internet. Então, como é que você vê esse potencial aí da rede também para acabar mudando o destino de um país, como aponta aqui o Igor? É que assim, há toda uma geração que é a chamada geração dos nativos digitais. Cresceram já tendo esse hábito de se conectar. Assim como a gente vê bebês que começam a pegar uma revista e começam a deslizar o dedo como se fosse um iPad da vida. Você vê pessoas que cresceram e se educaram e se informaram e se informam essencialmente por causa da internet. Redes sociais, como eu comentei, são megafones de tanto das experiências positivas quanto negativas que um jovem tem a respeito do mundo ao seu redor.
E é natural usar as ferramentas que estão à mão para, por exemplo, para gerar ações de engajamento como as que aconteceram, que acabaram desembocando nos protestos de rua em junho de 2013. Acho que um outro aspecto importante é que, através de redes sociais, quando a gente começou a ver os vídeos que foram postados no YouTube ou relatos feitos no Facebook das primeiras repressões policiais que foram feitas, a manifestação que desencadeou tudo na Avenida Paulista em junho do ano passado, houve um ponto de vista que não estava sendo abarcado pela mídia tradicional. De repente você lia jornal, você via revista, havia um intermediário para expressar, para descrever o que estava acontecendo, mas você via relatos em primeira pessoa de gente que estava lá quando ocorreu a repressão e começou a dizer. E essas pessoas que começaram a expor suas ideias, seus pensamentos, explicando que aqueles protestos não eram apenas por causa de 20 centavos, que havia um sentido muito maior naquilo tudo. Muito bem. Também mostrando um pouco o ponto de vista de quem estava no meio do protesto e não só, enfim, de quem estava de fora observando para relatar aquele fato, como boa parte dos relatos publicados na E o poder de fogo da internet acaba fazendo com que esses movimentos começassem a ser replicados em tudo quanto é cidade aqui do Brasil. Então, isso acabou mudando, inclusive, a postura da própria mídia, em colocar a partir daí jornalistas também no meio dos protestos para poder fazer esse tipo de registro. Eu quero voltar a chamar a Raquel agora, que conversa com a gente lá diretamente de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Raquel, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Beleza, eu quero saber de você em relação, pegando um pouco desse gancho que falamos aqui, né, dos protestos. A gente está vivendo agora esse período eleitoral em que quem tem algum perfil em rede social é provavelmente muito difícil que não tenha acompanhado uma série de discussões nas últimas semanas, mesmo de amigos criando embates com visões opostas sobre política, sobre candidatos e inclusive alguns debates bem ferrenhos, aí, pessoas acabando amizades, inclusive. Esse é o espaço da rede social, essa é uma das razões da existência da rede social, para que haja essa discussão e que se amplie aí o que antigamente, como dizia o Inagaki aqui, uma conversa de uma mesa de bar, ganhe proporções aí para o mundo inteiro ver? Eu acho que a gente tem algumas coisas que são um pouco diferentes no site de rede social, como o Facebook ou o Twitter, por exemplo. A primeira dessas coisas é o fato de que a gente não vê, né, quem é o outro com quem a gente está falando. A gente está falando com uma audiência aí que é invisível, que eu imagino quem seja. E acontece que na nossa vida a gente tem determinados espaços onde a gente pode dizer determinadas coisas e determinadas pessoas para quem a gente pode dizer determinadas coisas. Aquilo que eu converso com os meus amigos, de repente eu não converso com os meus pais. Aquilo que eu converso com um amigo que é de esquerda não é, de repente, a mesma coisa que eu converso com um amigo que é de direita. A questão da rede social é que, como essas fronteiras elas não são claras, as pessoas acabam exagerando no seu posicionamento e gerando um embate ao invés de um debate. E nesse embate surge a briga, né? Surge a flame war, surge a ofensa. Então eu que não conheço fulaninho que postou lá alguma coisa que atingiu, né? Que fala mal do meu candidato e me deixou ofendida aquilo. Mas ele não falou para mim, ele falou para alguém que ele imaginou que fosse uma pessoa lá que de repente concordaria com ele. Então esse posicionamento exagerado por não se ver muito bem essa audiência, ele acaba gerando mais do que o debate, muito mais um embate, né? Uma briga entre as pessoas. Muito bem, pegando gancho nessa discussão que a gente está tendo aqui, o Lisandro Gartner pelo Twitter. Obrigado, Lisandro, pelo recado. Ele se declara aqui seguidor do Alexandre Inagaki. Então, Lisandro, ele coloca a questão de o impacto que as redes sociais têm na nossa cognição, nas nossas relações, aí, nessas mudanças de relações interpessoais que as redes sociais apontam. Isso é um exemplo a partir dessas discussões presentes agora por conta de eleições, né, Roberto? Tem um meme que está circulando bastante, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Né? Isso, de fato, está fluindo. Um ponto que a Raquel colocou, que é interessante, e vale colocar essa questão, poxa, a pessoa falou para uma audiência, não para mim, mas eu me senti ofendido. De certa forma, isso é porque a gente encara a nossa timeline como parte da nossa casa, né? É um espaço íntimo que está sendo ali compartilhado com conhecidos e desconhecidos que se tornam conhecidos. Está no celular, que está no seu bolso o dia todo, então é parte de você. Todo, né? Acho que isso é muito comum. Nossa, eu não quero ver imagens de cachorro atropelado na minha timeline. Não segue a pessoa, mas você se sente invadido por aquele conteúdo e agora pela opinião, né? Quando se coloca os embates. Acho que não é feito para destruir amizades, embora ela possa fazer, ele possa destruir também, mas acho
No dia a dia, acho que de prático para o espectador, você tem uma relação que também que a Raquel pontuou, de que é um espaço que ali que ele é, dependendo da privacidade que você define, ele pode ser mais ou menos público, você tem que entender que você está falando, de certa maneira, com todos os seus grupos diferentes, a turma da família, a turma do trabalho, a turma do colégio, que também tem conversações diferentes, e que aquilo ali fica registrado. Uma coisa que a gente via no Orkut, muito claramente, era uma imaturidade do que é esse meio, né? Você postava coisas no Orkut, até também o Não Salvo, se não me engano, postou uma série de pérolas também do Orkut, de coisas absolutamente impensáveis hoje em dia, porque você não tinha noção de privacidade, né? O brasileiro foi aprendendo isso também, e acho que está no processo ainda de aprendizado. Então, a gente entendeu o que você vai postar, né? O que você vai colocar ali, que vai ficar para sempre. Mas no Facebook não funciona tão bem a busca, mas numa rede como o Twitter isso é buscável. Você pode ser, como você falou 2 anos atrás, alguém vai encontrar e pode ser usado contra você, ou seja, faz parte do que você está colocando. Com certeza. Eu quero mostrar agora para você de casa, já a gente está falando tanto de redes sociais, nosso papo está fluindo tanto, eu não consegui mostrar aqui, mas o Orkut agora tem uma página, vamos colocar na tela para quem está em casa, tem uma galera perguntando para a gente aqui, mandando perguntas, o que acontece agora com o Orkut, enfim, se você entra no orkut.com, essa é a tela que você vai encontrar, e aqui eles mencionam o arquivo de comunidades do Orkut, falando aí que de janeiro de 2004 a setembro de 2014, milhões de pessoas entraram aí, compartilharam conteúdos, mas principalmente, é claro, os brasileiros que fizeram essa rede social ser tão popular. Isso, inclusive, é um fenômeno interessante de ser analisado, né? Em outros lugares do mundo, o Orkut nem repercutia ou ninguém conhecia, mas aqui no Brasil era a principal forma do pessoal se encontrar na rede social. E tem a pergunta, inclusive, cadê a pergunta que eu perdi aqui, que a pessoa quer saber como é que faz para buscar esse conteúdo. Achei. Abimael Souza, de Nova Iguaçu. Obrigado, Abimael. Quer saber se tem algum tipo de acesso aos arquivos que ele colocou no Orkut. É possível buscar esse histórico, né, Gaki? Sim, nessa página que o Google deixou no ar tem instruções sobre como é que você baixa alguns conteúdos que existiam no seu perfil. Então, as fotos que você subiu, os depoimentos que você recebeu, você consegue baixar. Uhum. Só que rede social acaba sendo um organismo vivo, né? Ele se mantém ativo pelo que as pessoas publicam aqui e acolá. Você vai encontrar um necrológio. Com certeza. E também agora, com o surgimento de outras redes sociais, falamos aqui um pouquinho sobre essa dinâmica de um tempo de vida, de certa forma, que as redes sociais têm. Tem essa nova rede que eu coloco agora para você aí, que é o Elo.co, é o site. Por enquanto é apenas para convidados essa rede social, assim como começou o Orkut lá em 2004, você só podia entrar se tivesse o convite de algum amigo. Aqui você pode inclusive pedir uma amizade aos donos do site, que Request an Invitation, esse botão que eu estou circulando aí para você, e eles vão analisar, enfim, se mandam um convite para você ou não, mas a proposta deles, na verdade, é se contrapor ao Facebook, não só em relação a ser uma alternativa, mas também, dizem eles, que é para ser uma rede social sem nenhum tipo de comercial, de propaganda, e que seus dados não serão vendidos a grupos, enfim, de pesquisa, como já acontece, está declarado lá na declaração do que você aceita quando cria o seu perfil no Facebook. É possível criar uma rede social que você não tenha que pagar, ou que a gente pergunta, né, a conta vai para onde, hein, Raquel? Quando você entra numa rede social como essa, por exemplo, que se propõe e diz aí que não vai cobrar nunca dos seus usuários. Então, eu não conheço o modelo de negócios do Elo, tá? E eu tenho um perfil lá, na verdade já faz alguns dias, algum tempinho. A proposta deles é tentar sobreviver a partir de um modelo de negócio que ainda está muito obscuro, né? Não se sabe de onde que vai sair o dinheiro para manter o sistema. Inclusive, o sistema deles de convite, ele se dá pelo fato de que se todo mundo entrar, eles não vão conseguir manter o sistema no ar. Então, eles precisam limitar a entrada das pessoas para poder ampliar gradativamente, né, o sistema que eles têm, que foi o que aconteceu com o Orkut. O Orkut ficou uma droga no início, porque entrou muita gente, não tinha sistema que aguentasse aquele monte de gente. Então, eles estão tentando limitar nesse sentido. Agora, realmente, o produto do Facebook são os dados dos usuários. Eu não consigo imaginar como que eles vão sobreviver nessa ferramenta, que modelo que eles estão imaginando, que eu imagino que eles tenham, né? Mas que vai permitir que a rede continue dessa maneira. Com certeza. Bom, esse bate-papo podia seguir aqui o resto da tarde, pode continuar depois aqui pelas redes sociais, mas aqui nosso tempo na TV está acabando, então quero agradecer a Raquel mais uma vez por ter participado aqui do Conexão conosco. Foi um prazer receber você virtualmente aqui no Conexão, Raquel. Um abraço. Assim foi meu, um abraço.
Bom, a gente está acabando aqui, tem uma série de perguntas, uma galera perguntando qual é a próxima rede social, já que o Facebook está com o seu tempo limitado, ou não, né? A gente ainda não sabe muito bem, aqui o Roberto já falava antes da gente começar, que enfim, o Facebook inclusive está ampliando sua carteira de negócios, para não ficar como o facebook.com pode acabar, mas a empresa se mantém, né? Tem o Instagram, mas aí o próprio facebook.com tem muita lenha para queimar ainda. A gente não vejo no horizonte um novo Facebook, nem mesmo próprio Elo, não dá para dizer isso. Com certeza. Bom, a gente aqui vai ter que voltar esse bate-papo para poder tomar conta de todas as inovações. Eu queria mostrar mais sites para você de casa, mas vai ficar para um próximo programa. Quero agradecer o Nagaki e o Roberto pela presença no estúdio comigo hoje. Foi um prazer receber vocês. Eu agradeço. Valeu, mas o diálogo continua nas redes sociais. Continua nas redes sociais. Seguir você, @Nagaki. @Nagaki. Roberto? @RCassano. @Cassano. Muito bem, eu sou @ChrisReck lá no Twitter. A gente se fala mais tarde, então. Eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.